Bom, a questão que eu escolhi é da Enem 2018, que diz que tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e invenção. Bom, no texto 2 diz que não vamos concluir com Hobbes que por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mau. Esse autor deveria dizer que, sendo o estado da natureza, aquele em que o cuidado da nossa conservação é menos prejudicial dos outros, esse estado era, por decorrente, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Bom, esses trechos apresentam uma divergência conceituais entre os autores, que sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre os homens se dá à razão de uma A. Predisposição ao conhecimento, B. Submissão ao transcendente, C. Tradição epistemológica, D. Condição original e, por último, evocação política. A alternativa correta é a alternativa D, condição original, que diz que vemos uma das rivalidades mais clássicas da história da filosofia, Hobbes vezes Rousseau. Apesar de possuírem uma visão oposta, Hobbes e Rousseau concordam em utilizar a mesma ideia central, o estado da natureza humana. O estado da natureza é uma abstração de uma ideia imaginada sobre a condição original dos seres humanos, um momento pré-social da humanidade onde os indivíduos possuem apenas a liberdade dada pela natureza, a liberdade natural, assim como outros animais. Para Hobbes, a humanidade em estado de natureza seria a humanidade em que a guerra é de todos contra todos. Na natureza, somos nossos maiores inimigos. Para o autor, o homem é o lobo do homem. Já para Rousseau, os seres humanos são naturalmente bons. Em estado de natureza, o ser humano estaria em estado de felicidade, aproveitando o máximo da sua liberdade natural, da sua vida, enfim. Para o autor, o ser humano seria o bom selvagem. Já as outras alternativas estão erradas porque a letra A, ela fala que para os filósofos não há uma predisposição ao conhecimento comum dos seres humanos. Esses ligam apenas para o sentido atribuído pela natureza, então não tinha como ser ela. A letra B diz que o estado da natureza explicado por Hobbes e Rousseau consiste justamente em um estado de liberdade natural, em que é submetido apenas às leis da natureza. A letra C já conta que os dois filósofos não identificaram nos seres humanos as raízes ou uma tradição epistemológica comum. Não tinha como ser a letra E também, porque consta nela que para eles os seres humanos não possuem uma vocação política, tanto o bom selvagem de Rousseau quanto o homem-lobo de Hobbes, apontado para não aptidão natural da política. A questão que eu escolhi foi sobre Aristóteles, que diz: Aristóteles foi um dos pensadores mais importantes da história da filosofia no Ocidente, tanto por sua contribuição para a própria filosofia, quanto para as ciências, que partiram de muitas questões apresentadas pelo filósofo para desenvolver suas investigações. Ele deixou 2 obras dedicadas aos problemas das ciências práticas, Ética Nicômaco e a Política. É de conhecimento de todos que, mesmo tendo sido aluno de Platão, Aristóteles construiu seu próprio pensamento e que muitas vezes apresentou ideias contrárias às de seu mestre. Um exemplo disso é sua Ética Nicômaco. Marque a alternativa que melhor caracteriza a obra aristotélica. Letra A. Trata-se de uma ética baseada no comportamento dos animais. Letra B. Trata-se de uma ética baseada na lógica e, portanto, defende que as ações são consequências do pensamento. Letra C. Trata-se de uma ética pautada nas virtudes que o homem tem por natureza e naquelas que ele desenvolve ao longo da sua vida. Letra D. Trata-se de uma ética fundamentada nos valores aristocráticos da sociedade grega da época. E por fim, letra E. Trata-se de uma ética experimental e, portanto, resultante das experiências que o homem faz enquanto animal político. A alternativa correta é a letra C, pois Ética Nicômaco traz uma visão do homem e suas relações consigo e com o próximo para uma melhor convivência social em busca da felicidade e vida plena para todos. Então, é correto dizer, como está nessa resposta, que o homem desenvolve suas virtudes ao longo de sua vida com a convivência social. As outras alternativas estão incorretas, pois, como na letra A, ela diz que nessa obra se fala sobre animais. Porém, ela faz uma análise do agir humano. A B não está correta, pois Aristóteles verifica em Ética Nicômaco que identificamos o ser feliz com os valores que sustentam nossas ações, e não todas baseadas no pensamento.
Na D, a alternativa não está correta, pois a obra não se foca totalmente a uma época, e sim no comportamento humano, focado especialmente na questão da felicidade e nos meios para se alcançá-la. E por fim, a E está incorreta, pois em Ética Nicômaco nós tratamos que a vida é uma eterna busca pela felicidade, mas para muitos isso pode variar de acordo com seus desejos, crenças e valores. O exercício que eu escolhi é de contratualismo, sobre o estado de natureza do homem. Para isso, peguei uma questão de Thomas Hobbes que se encaixa perfeitamente. Thomas Hobbes acreditava que o homem era o lobo do homem. O que Hobbes queria dizer com isso? Alternativa A, que o homem, assim como os lobos, relacionava-se em alcateias, formando uma hierarquia em que o objetivo comum era a obtenção de alimento. Alternativa B, que o ser humano passou a ver a figura do lobo em um espelho de suas atividades sociais, de forma que, em algumas sociedades, o lobo ainda assim é uma figura simbólica. Alternativa C, que o homem é capaz de agir como predador de sua espécie, podendo ser cruel, vingativo e mau quando lhe fosse conveniente em seu estado de natureza. Por fim, a alternativa D, que a amizade entre os seres humanos era comparável à relação próxima que os lobos possuem em uma alcateia. A alternativa que está correta é a C, já que Thomas Hobbes acreditava que o homem era naturalmente mau, bárbaro e egoísta. Em seu estado de natureza, o ser humano estaria sempre disposto a sacrificar o bem-estar do próximo em nome de suas vontades. Daí, sugeriu o incentivo para o estabelecimento de um contrato social, e todos se submeteriam a um Estado maior que garantia a salvaguarda dos direitos básicos, como a vida.